consequências da guerra tarifária, por que essa guerra está acontecendo e aonde o Brasil se situa no meio de tudo isso. Fica comigo nesse vídeo para a gente fazer análise econômica em relação a esse tema. Olá pessoal, meu nome é Marcos Miller e esse é o canal EconoPapers. Aqui a gente tenta fazer análises econômicas de forma simplificada para entender sobre finanças, economia, investimento e empreendedorismo. Nos últimos meses eu tenho estudado um pouco mais sobre a guerra tarifária e os porquês dessa guerra e eu tenho chegado a algumas conclusões interessantes. Desde março, quando eu escrevi a carta mensal de março da Siena Wealth Management, olhando para o panorama de juros e tentando explicar isso e contextualizar o que estava acontecendo no momento, eu comecei a explorar um pouco mais esse tema. Chegando em abril, a gente teve o Liberation Day, enfim, mais outros atos de brigas e escalada da guerra tarifária entre Trump, China e até outros países, e eu tentei aprofundar um pouco mais para entender e até para explicar por que essa guerra está acontecendo, o que eclodiu e qual é o momento que a gente está vivendo hoje em relação a isso. E para começar falando isso, eu queria trazer a minha tela aqui, eu quase botei a tela errada, mas a tela sobre um dado bastante importante, tá? Que é o balanço de pagamento dos Estados Unidos, tá? E é importante a gente analisar esse balanço e perceber que durante décadas esse balanço ficou estável em volta de zero, né? Só para todo mundo entender, tudo que está aqui abaixo de zero, toda essa área, é o campo negativo, ou seja, os Estados Unidos está importando mais do que exportando, ou seja, uma balança de negócios, né? Balança de comercial negativa. E perceba que a gente tem um movimento chave que acontece mais ou menos por aqui, onde esse déficit, né, essa queda na balança comercial, ela se acentua. E esse momento começa em 1995, ele tem um ponto-chave aqui e tem outro ponto-chave em 2001. Mas antes de falar sobre esses momentos chaves, é importante entendermos o que são tarifas, tá? E para que elas servem, tá? Tarifas, pessoal, são algo comum, extremamente comum. Durante toda a história das nações, as tarifas são utilizadas para ou proteger produtos, ou incentivar produtos, ou proteger mercados, incentivar mercados. Todos os países sempre negociaram tarifas de forma bilateral, onde países sentavam na frente do outro e decidiam o que comprar, o que vender e qual era a taxa que esses produtos teriam. Só para vocês terem uma noção, os Estados Unidos hoje tem um livro de 3.000 páginas que detalha produto por produto qual é a tarifa, né, de importação e exportação desse produto. Mesma coisa tem o Brasil, Estados Unidos, China, Canadá, todos os países da Europa, todos os países, a grande maioria deles pelo menos, ele tem esse livro e é um livro bastante extenso e bem detalhado. Porque é comum, as tarifas sempre foram comuns ao longo da história, tá? A gente pode perceber, inclusive, que como que elas oscilam bastante aqui desde 1800, tá? E esse é um dado aqui extraído de estudos estatísticos feitos pela Universidade de Yale, nesse site chamado The Budget Lab, ok? Vocês podem perceber que as tarifas negociam e chegaram até, inclusive, a 60%, tá? Lá nos anos 1800 e alguma coisa. Bateram também 40 e poucos por cento, 45% nos anos 1870, 65, e começam a diminuir ao longo do século 21. É importante colocar isso em contexto porque é mais ou menos depois de algumas liberações, né, Bretton Woods, aqui depois dos anos 45, que a gente começa a ter um mundo mais globalizado e livre, onde o livre comércio passa a ser incentivado, tá? E aí essas tarifas começam a cair. Inclusive, os Estados Unidos hoje está num dos menores patamares históricos de tarifa, que, claro, podem ser elevados, esse estudo aqui está mostrando isso, inclusive, que a taxa média de tarifas aplicadas nos Estados Unidos pode acabar aumentando aí para casa dos 20%
ou até 30%, vai depender de algumas situações. Isso é importante colocar em contexto porque mostra que tarifas são algo comum, tá? Tão comuns que a gente pode olhar aqui nesse dado histórico, que é um case de tarifas dos anos 60. Inclusive tem até nome, tá? Se chama Chicken Tax. Se vocês pesquisarem isso, vocês vão achar. Mas basicamente é uma retaliação dos Estados Unidos contra o aumento da tarifa de importações de frango que a Europa, né, alguns países da Europa fizeram em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi lá e aumentou em 25% a tarifa para importação de light trucks, né? Ou seja, picapes, caminhonetes, etc. Então, isso inclusive teve consequências. Uma delas foi que várias empresas japonesas de produção de caminhonetes e picapes se mudaram para os Estados Unidos, colocando as suas fábricas lá. Algumas empresas europeias também se mudaram para os Estados Unidos, colocaram suas fábricas lá para poder se valer do mercado crescente, né, no mercado consumidor americano. É claro que você fazer uma análise onde eu vou aumentar a tarifa, agora meu mercado vai crescer, é uma análise muito simplista. Economicamente falando, a gente tem 1 milhão de variáveis, inclusive variáveis que a gente nem sabe que existem, né? Então existem coisas que a gente nem sabe que existem que influenciam. Então não é tão simples assim. Mas fazendo um paralelo, é mais ou menos a lógica que funciona. Se eu subir o preço de um produto artificialmente, né, se eu colocar uma barreira, esse produto vai entrar mais caro, né? Então eu vou escolher sempre o mais barato, né, desde que eles estejam equilibrados em qualidade, enfim, sejam equivalentes ali na minha escolha de consumidor. Só para citar um exemplo, por exemplo, só para a gente fazer uma analogia. Se, por exemplo, algum país incentiva a produção de algum metal, por exemplo, ferro, enquanto que o outro não incentiva, provavelmente os custos desse segundo serão mais caros do que o do primeiro. E aí o ferro do primeiro vai inundar esse mercado do segundo. E pode acabar, por consequência, matando a indústria, né, de extração de ferro, de mineral de ferro, desse segundo país. Isso pode acontecer, claro que não é assim tão direto, tão simples, mas isso é uma ferramenta que governos têm para poder, junto com outras ações, outras atitudes, né, investimento em produtividade, educação, etc., junto com essas outras ações, poder tentar jogar e fazer frente à economia global. E aí o que aconteceu em 95 que a gente estava falando? Bom, a gente teve a criação da Organização Mundial da Saúde, Organização Mundial do Comércio. E o que a Organização Mundial do Comércio tem a ver com isso? Bom, ela promove um comércio mais livre, com menos tarifa, com menos atrito, mais liberado, né? Muito baseada nos princípios de livre comércio e livre trocas, né? O ideal seria ninguém tem tarifa de nada, aquilo que você é bom, você produz, você consegue vender com economia de custos e aí você vai acabar vendendo mais, né? A teoria diz que se aquele país consegue vender mais e ele é especialista em alguma coisa, ele vai ter dinheiro para comprar do outro país a outra coisa que ele não produz, porque ele é especialista em A e não é especialista em B. Mas para consumir, ele precisa do B também. Então, lá naquele outro país, ele vai consumir e, no geral, todos os países vão se beneficiar disso e aí vão criar, né, indústrias onde cada um é melhor e, por consequência, todos os consumidores globalmente, eles vão ter o melhor de cada país, né? Então, se o país produz melhor carro, ele vai exportar carro, mas ele é ruim na produção de máquinas fotográficas, sei lá. E aí um outro país que é bom nisso vai acabar exportando para ele vai gastar dinheiro e sim, esse dinheiro vai circular gerando crescimento para todo mundo. Essa é a teoria simplificadíssima, mas mais ou menos é essa a ideia. E o que a WTO tem em relação à queda, né, aumento, na verdade, do déficit da balança comercial, é que tirou um pouco do poder de negociação de tarifas
que o mercado americano tinha, né, que o governo americano tinha. Isso não aconteceu só com os Estados Unidos, aconteceu com vários países. Tá? Outra consequência da WTO, as negociações que eram contestadas entre países que não achavam que estavam sendo, que o livre comércio estava sendo justo, começaram a se acumular dentro das decisões da WTO. Isso começou a levar muito tempo para alguns países, enfim, para algumas decisões acontecerem. Tá? Quando a China entra nesse comércio, entra nessa organização, ela começa a inundar os produtos dela para o globo todo. Podem ver que a China entra oficialmente em 2001, bem aqui onde está essa segunda fase de queda mais acentuada. Tá? E aí, os produtos chineses passam a ter um benefício de pertencer a esse grupo que promove o livre comércio. Né? Porém, a gente tem um problema. A China pratica dumping há muito tempo. O que é dumping? Né? É você patrocinar empresas. Então, existem várias disputas dentro da WTO, onde, não só com a China, mas vários países fazem isso. Só que essas disputas começaram a ficar muito intrincadas e nenhum resultado efetivo acontecia num prazo rápido o suficiente para que as trocas justas pudessem acontecer. E aí aqueles países que estavam patrocinando certas indústrias, como por exemplo a China, começaram a se beneficiar muito disso. E aqueles países que estavam jogando mais dentro das regras, como por exemplo os Estados Unidos, começaram a perder consumo, né? Na verdade, começaram a enviar capital para fora, né? Ou seja, você começa a trazer recursos, começa a importar mais do que exportar, isso começa a ficar muito diferente, você passa a ser uma economia majoritariamente consumidora, né? Seus produtos, inclusive, começam a sair do país porque começa a ficar caro produzir aqui dentro, enquanto que lá tem incentivo, lá é mais barato, a mão de obra é mais fácil, então as indústrias começam a sair. E aí é meio que um dilema do prisioneiro, né? Se ninguém sai, ninguém precisa sair. Mas se um deles sai, né? Se todos os produtores de sapato estão produzindo aqui sapato, o custo deles está igualizado, né? Equalizado entre todos eles. Agora, se um decide sair, aquele custo cai, todos têm que sair. Então isso começou a acontecer sistematicamente na economia americana. E aí, misturando tudo isso, a gente tem um case, um exemplo muito emblemático e específico, que é a indústria de painéis solares. Tá? Indústria de painéis solares, vocês podem pesquisar, inclusive, eu estou aqui no site do Smithsonian, que mostra as fotos, né, escaneadas das patentes de tecnologia fotovoltaica, mas a indústria de painel solar começou nos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos fez a primeira célula de energia solar, a primeira patente para usar essas células foi americana, e a produção em massa foi americana. Então, isso é importante colocar nesse contexto, porque a Europa também começa a incentivar esse mercado e a gente começa a ter uma indústria muito forte crescendo em volta dessa tecnologia. E nos anos 2010, enfim, com várias conversas sobre energia mais verde, sustentabilidade, a gente teve um boom desse mercado. Tá? Só que as indústrias chinesas tinham adquirido essa tecnologia e estavam patrocinando empresas chinesas de produção de painéis solares. Tá? E aí o que acontece? A gente tem esse caso na história que durante décadas as indústrias, as fábricas de painéis solares chinesas, elas vendiam painéis solares mais baratos do que o custo para produzir. Né? E quem estava bancando esse custo? A argumentação é que era o governo chinês. Existe inclusive uma reclamação de 2012 dentro da WTO, que está aqui, falando sobre isso. Tá? Essa reclamação é justamente sobre esse tema e ela foi aberta em 2012. Justamente uma reclamação americana dizendo que
as empresas chinesas, a indústria chinesa estavam sendo patrocinadas pelo Estado e a China estava se defendendo dizendo que não. Essa decisão se arrastou por 10 anos, pessoal. Por 10 anos, até 26 de janeiro de 2022, quando a WTO, inclusive, julgou aqui, os juízes julgaram de forma até mais favorável para os Estados Unidos, dizendo que, claro, a China reclamava que os Estados Unidos estavam errados, os Estados Unidos reclamavam que as empresas tinham vantagens competitivas injustas, né, desleais, e isso foi se arrastando durante 10 anos. Quando essa disputa foi resolvida, já era um pouco tarde, tá? Porque a dominância das empresas chinesas já tinha se estabelecido no mercado mundial inteiro. Então, das 15 maiores empresas, apesar disso ter começado nos Estados Unidos, se fortalecido na Califórnia e até na Alemanha, a gente teve uma virada aqui das 15 maiores empresas do mundo hoje. 2 são americanas, uma é sul-coreana, uma é canadense e o resto todas são chinesas, tá? E a China se repete ao fazer isso, fez com energia nuclear, fez com várias outras indústrias, tá? Patrocina a indústria, por vezes até rouba, né, blueprints, ou seja, projetos, né? Rouba esses projetos, aplica, aprende e patrocina essa indústria, e essa indústria toma conta e acaba ficando mais forte, tá? Com isso, governo americano, ambos os lados, tá? Tanto republicano quanto democrata, criou-se uma insatisfação com a WTO, tá? E aí a gente começa a ver ambos partidos, tá? Fazendo esforços aí para diminuir o poder da WTO, porque basicamente a WTO tinha engessado os estados nessa política de tarifas que sempre foi usada para proteger alguma indústria ou outra, tá? Então, acho que o primeiro contexto as tarifas elas não são tão novidade assim como a gente vem vendo em noticiários, né? Elas são usadas há muito tempo e a gente tem uma insatisfação que é bipartidária, tá? Não é apenas só do governo Trump ou dos republicanos ou da direita em relação à globalização e essa injustiça, essa troca desleal, né, de comércio. Ela é bipartidária. Então, ambos partidos tomaram atitudes para, primeiro, aumentar um pouco tarifas e, segundo, diminuir o poder, né, o espaço da WTO no âmbito global. E por que isso é importante? Bom, Estados Unidos, eu coloquei aqui o primeiro gráfico que a gente analisou e somei e coloquei um outro junto, que é o balanço da conta corrente americana. Então a gente está olhando para cá nessa linha cinza, eu vou até dar um zoom para melhorar, a gente está olhando para cá nessa linha cinza, exatamente aquele primeiro gráfico que eu mostrei, que é o balanço de pagamento, é a balança comercial americana. E nessas colunas azuis é o saldo em conta corrente, ou seja, isso mostra que mais e mais o mercado americano vai entregando recursos, né? Ele vai se exaurindo para o mundo todo. Isso significa o quê? Significa indústrias indo para fora, significa importações maior que exportações, ou seja, consumindo, o mercado americano virando, e aí talvez seja muito, em grande parte pela maturidade do mercado, mas a gente tem que sempre lembrar que ninguém fica rico consumindo, né? Nenhum país fica rico consumindo, né? A gente tem um caso clássico, antigo e famoso para quem é brasileiro e sabe que a gente teve lá o acordo de panos e vinhos lá com a Inglaterra, onde a gente basicamente, a partir para simplificar, a partir de uma extração colonial, a gente passou, né, o Portugal na verdade passou a ser simplesmente consumista e não produzir nada lá dentro e acabou perdendo a dominância, né, o espaço internacional que uma vez ele tinha.
Então ninguém fica rico consumindo, a gente fica rico produzindo, né? As nações é a mesma coisa, as nações ficam ricas produzindo, com produtividade, criando, inovando e criando recursos, tá? Transformando recursos e criando riqueza. E os Estados Unidos estão nessa contramão, ele está numa curva onde ele passa a ser consumidor em vez de ser produtor. Ao contrário da China, a gente coloca aqui, aí eu só coloquei aqui o balanço da conta corrente chinesa, a gente consegue ver que ela vem acumulando saldos positivos ao longo do tempo dentro dessa balança de conta corrente, tá? Por que isso é importante? Bom, a gente tem várias análises interessantes, tá? E aí eu cito aqui de novo o Budget Lab da Universidade de Yale, que mostra que todas essas tarifas vão acabar impactando PIB, aqui eu mostro mais um pouquinho para cima, vão acabar impactando o PIB americano, aqui no resumo. Eles vão acabar impactando o PIB americano para baixo no longo prazo, tá? E consumo americano também para baixo no longo prazo. Apesar de que essas tarifas vão ter um potencial de arrecadação no curto prazo, aqui calculou, o Budget Lab calculou em torno de 2,4 trilhões de dólares de arrecadação, a gente vai acabar com 631 bilhões no final de efeito negativo e dinâmico na receita, tá? Então a gente tem um efeito de curto prazo que é diferente do de longo prazo, que a gente tem que ficar acompanhando para ver até onde, né, tudo isso vai, até onde eles vão levar essa política. Porque pode ser uma política temporária, pode capturar um pouco dessa receita, reorganizar alguma cadeia de produção, de comércio e aí mudar de volta para outra política tarifária. Então, acho que o que é mais importante aqui desse vídeo é a gente entender que a política tarifária ela é dinâmica e com a WTO ela passou a não ser mais tão dinâmica. E aí isso impediu muitas nações de poderem fazer políticas tarifárias que pudessem ajudar elas a, enfim, concluir algum projeto ou algum objetivo social ou econômico dentro do próprio país, tá? E principalmente a gente vê esse enfraquecimento da WTO, que eu acho que é o grande objetivo aqui do Trump, na minha visão, tá? É enfraquecer a WTO para que você tenha uma outra ordem global sobre negociação, sobre comércio, etc. e tal, e que isso possa voltar mais para poder dos países, né? Lembrando que sempre que a gente fala de globalização, a gente tem uma diluição de poder, né? E eu acredito que os Estados Unidos quer a contramão disso, né? Porque ele não se beneficia tanto dessa diluição de poder, né? Lembra que diluição de poder, né? A gente está diluindo o poder. Quem tem 10 de poder vai passar a ter 5, quem tem 0 vai ter 5, tá? Claro que não é exatamente assim, mas para alguns que têm menos do que a média vai ser bom, porque vai aumentar. A China se beneficiou disso por muito tempo, ali a gente viu naquele gráfico. Estados Unidos não. Estados Unidos acabou perdendo poder porque ele fica mais dissoluto na média. Então acho que esse é o grande ponto aqui. A gente continua acompanhando para ver o que acontece de fato com os desdobramentos disso, né? Esses estudos do The Budget Lab são muito bons, mas eles estão sempre sendo revisitados porque as variáveis sempre vão mudando, tá? E aí se muda uma variável, muda tudo ali no longo prazo, tá? Outro ponto importante é entender que as tarifas elas meio que funcionam como um imposto regressivo, tá? Principalmente no curto prazo, ou seja, elas oneram mais quem tem menos, tá? Porque se eu subir 10% o preço do feijão, dentro de um orçamento de uma pessoa que ganha R$100, ele vai impactar muito mais do que uma pessoa que ganha 100 mil, né? Então é mais ou menos esse efeito, tá? No longo prazo, o efeito é um pouco diferente, tá? Eles são mais ambíguas, ele meio que se estabiliza esses efeitos. Só que é difícil tu fazer essa análise de longo prazo, né? Porque a gente vai ter várias variáveis mudando ao longo desse tempo, tá? Então pode se reorganizar cadeias, enfim, pode surgir várias coisas, enfim, dentro dessa modelagem que não estavam antes, ok?
E o Brasil, onde é que a gente se encaixa em tudo isso? Bom, eu tenho até um viés um pouco até positivo em relação a isso, tá? O que eu simulei aqui, pessoal? E aí tá pequeno, mas eu vou fazer vários zooms aqui e tentem entender, por favor, tá? Compreendam aí que tem essa dificuldade de tamanho, porque é muita coisa, tá? Se os Estados Unidos importadores subirem em relação à China, que é exportador, tá aqui no meu mouse, subirem 10% de tarifa, tá? Aqui no 1 é Estados Unidos, aqui é China e aqui é Brasil, tá? Brasil em relação aos Estados Unidos, tá, pessoal? Então, isso aqui são os produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Então, produtos que o Brasil exporta aqui para os Estados Unidos aqui, tá? Eu simulei duas situações, né? Um aumento de 10% de tarifa, acontece isso aqui, e de 10 para 20, né? Se os Estados Unidos aumentar de 10 para 20 enfim, as tarifas em geral, em relação à China, o que vai acontecer com o Brasil, tá? Então, se os Estados Unidos em relação à China aumentar de 10 para 20, essa é a mesma tela, tá? De 10 para 20, o que vai acontecer? A gente vai ter um aumento aqui de exportações para os Estados Unidos, porque vai ter uma diminuição de exportações da China. E aí isso pode ser bastante interessante para o Brasil, tá? A gente pode olhar aqui, por exemplo, que o petróleo, se a gente tiver esse aumento para 10, vai passar a exportar aí na modelagem 2 milhões de dólares em 2 milhões de dólares em petróleo, passa a exportar 5, tá? Voltando aqui, né, se aumentar essa tarifa, né, a gente pode ver que a China perde 42 aqui e passa a perder 198, tá? Isso vai ter que ser compensado em outro lugar, então a gente vê o Brasil se beneficiando, tá? A gente consegue ver aqui em termos gerais, tá? Brasil, 398 milhões em relação aos Estados Unidos e 1,65 bilhões se os Estados Unidos aumentar de 10 para 20, tá? A gente acaba exportando mais para os Estados Unidos, tá? Essa é a nossa matriz de exportação, tá aqui todos os produtinhos que o Brasil exporta, né? Esses quadradinhos são o tamanho, né? E aí cada um deles é um produto que a gente exporta para os Estados Unidos. Se for o contrário, tá? A China em relação aos Estados Unidos, a China aumentando de 10 para 20 o imposto lá nos Estados Unidos. Então percebam que o Brasil passa a exportar para a China com uma tarifa aí de 10% da China para os Estados Unidos, passa a exportar 940 milhões para a China, tá? E aí a gente passa para 4,5 bi, tá? O efeito é mais forte em relação à China em termos de financeiros, tá? Porém, e a gente vê isso também nos produtos, tá? A gente está falando aqui que o Brasil exporta para a China 13 milhões em minério de ferro e vai passar a exportar 35, tá? Ele vai passar a substituir algumas exportações que o próprio Estados Unidos faz para a China, tá? É interessante a gente notar que em termos financeiros a China é um parceiro melhor para o Brasil, porque a gente está falando aqui, e até vou arriscar aqui a botar 0, mas vamos lá, a gente está falando aqui que o Brasil, 0 não, né? Vou botar a básica aqui. O Brasil exporta 940 milhões para a China, tá? Em relação, enfim, com essa tarifa de 10% setada, enquanto que para os Estados Unidos é 398, tá? Um terço das exportações. E passa a ser 1,65 se os Estados Unidos aumentar as tarifas para a China para 20%, de 10 para 20. E no caso da China, aumentar de 10 para 20, o Brasil passa a exportar para a China 4,56. Mas percebam que a gente tem muito menos produtos que a China consome, tá? Via de regra, isso é complexo de falar, mas os Estados Unidos é um parceiro um pouco melhor que a China para a nossa economia, tá? Apesar de que a gente ganha mais dinheiro com a China, a gente, se depender da China, a gente vira uma fazenda só, tá? Para os Estados Unidos, eles têm mais produtos, a matriz é maior, tá? A nossa matriz de exportação para os Estados Unidos é bem maior. Tem inclusive
A gente tem inclusive helicópteros aqui, tá? Aviões, helicópteros, etc. São coisas que os Estados Unidos importam da gente, tá? Peças de motor, construções de veículos de construção, né? Enfim, uma série de outros produtos mais industrializados, que têm maior valor agregado, tá? Então, a China basicamente compra nossos recursos naturais, tá? Ferro, petróleo e soja, um pouquinho de carne e milho, né? Algodão, açúcar e sulfato aqui de algum químico. E enquanto que os Estados Unidos, claro, também importa, né? A gente também exporta para eles, ou eles importam de nós, é a mesma coisa. Petróleo refinado, petróleo cru, minério de ferro também, café, claro, mas tem vários outros produtos que é uma matriz muito mais aberta. Daqui que eu falei, né? Aviões e helicópteros, quase um bi aí, 9 milhões de dólares em exportações para os Estados Unidos. Claro que é bem menor, mas incentiva muito mais a nossa indústria, tá? É isso, pessoal. Acho que é importante entender, na minha visão, é uma batalha que o Trump vem realizando, mas que também vinha sendo realizada, estava sendo realizada pelo Partido Democrata também, para ter mais poder, né? Para resgatar um pouco aquele poder que ele tem de políticas de tarifa e ter isso de volta, né? Ficar um pouco mais centrado em si e ter mais essa liberdade de negociação, tá? Acho que é muito mais por aí que o Trump está tentando fazer. Claro que no curto prazo ele vai ganhar dinheiro com isso, porque vai ter taxação, vai acabar criando, enfim, coisas que ele não esperava, vai reorganizar um pouco a economia global, vai reorganizar cadeias, contratos, etc. Mas ele quer conversar justamente para diminuir. E aí, para mim, na minha visão, é muito isso, tá? Ele fala e depois ele assopra, ele morde, assopra, ele fala que não, agora eu vou conversar com a China. Esses dias deu uma entrevista falando sobre isso, né? E aí, só para contextualizar, estou gravando aqui no dia 3/5 de 2025, às 15 da tarde, é um sábado. E para mim, essa visão é muito clara de que ele está tentando fazer esse jogo para voltar a ser mais forte, né? Voltar a ter mais força de negociação. É isso, pessoal. Fico por aqui. Tchau, tchau.